Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse vídeo é referente à lua cheia do mês de maio de 2020. Lembrando que aqui eu utilizo a astrologia védica, posicionamento sideral, é diferente da astrologia ocidental. No mês de maio, a lua cheia acontece no dia 7, usando as efemérides do Brasil, ok? Então, se você está em algum outro ponto do mundo, peço que você confira exatamente quando vai ser. Mas o importante aqui é que nós vamos falar das energias, tá? Apesar de eu utilizar a astrologia védica como base, né? A informação que eu vou trazer aqui ela é muito mais energética, tá? Do que teórica. Então, peço que entendam que eu não vou dar uma aula de astrologia, não vou entrar especificamente em como esse trânsito vai influenciar em cada um dos signos, ou vou dar coordenadas exatas sobre o trânsito, tá? Então, assim, apesar de eu ser astróloga, meu trabalho ele é muito mais focado na pessoa em si, no coletivo e na espiritualidade, ok? Vou dar um pouco, né, dos detalhes sobre a Lua, vou falar também sobre como isso vai influenciar a gente individualmente e como coletivo. Quando eu falo individualmente, vale lembrar que só é possível determinar como a energia vai influenciar você, né, especificamente de acordo com o seu mapa, de acordo com os posicionamentos do seu mapa, ok? Então, a lua cheia no mês de maio, ela é uma lua cheia muito significativa. Inclusive, eu estou mudando o modelo de leitura da lua. Na verdade, é um teste. Não sei se eu vou continuar com esse modelo. Eu, nos últimos dias, tentei fazer do modelo tradicional e realmente eu tive alguns bloqueios. Então, como eu estou passando por várias alterações aqui, estou sendo guiada para fazer essas alterações para melhor atender, né? Meu propósito aqui e atender vocês. Eu estou considerando esse vídeo um teste, porque eu vou fazer algo que eu tenho vontade de fazer há bastante tempo, mas eu não conseguia formular como eu ia fazer. Então, de certa forma, é a primeira vez que eu vou tentar utilizar essa ferramenta, sem que seja dentro da minha própria mente, então eu vou tentar expressar o que eu vou fazer da maneira mais clara possível. Então, entendam que é um teste, que eu nunca utilizei isso, nunca processei isso a meio de me comunicar. O que eu vou fazer, na verdade, é um cruzamento das energias da Lua com os planetas, em como isso influencia, pelos próximos 15 dias, seria pelo próximo ciclo, né? Por esse ciclo lunar, que vai entre a Lua cheia no dia 7 e termina no dia 21, ok? E aí depois eu faço de novo do dia 21 até o próximo lua cheia, da lua nova até a lua cheia, da lua cheia até a lua nova, entende? Eu vou tentar fazer assim. Então basicamente é como você tem uma leitura energética a cada 2 semanas, baseados no trânsito da lua. A lua vai acontecer no signo de Libra, que vocês sabem que é regido por Vênus, mais precisamente na mansão lunar de Vishaka, que é regido por Júpiter. Eu poderia entrar em vários aspectos desse trânsito, provavelmente eu vou entrar a nível global, mas eu estou sendo levada a falar muito sobre os assuntos referentes a Vênus, porque a energia de Vênus ela vai ser muito significativa para a gente durante um período, né? Não vou especificar o período porque eu sinto que eu vou falar muito de Vênus enquanto Vênus estiver nesse processo agora. Então Vênus está mais ou menos um mês em Touro,
que é um signo regente, né, que é regido por Virgem, por Vênus, e vai entrar em retrogradação agora, durante esse ciclo, mais precisamente no dia, se não me engano, 13, ok? E a retrogradação de Vênus, ela acontece a cada 8 anos. Então é um ciclo muito importante para a gente revisar como a gente se relaciona, tá? Não só entre pessoas, mas com o nosso planeta, que são os assuntos referentes a Touro, né? Que seria a forma como a gente se relaciona com os recursos do planeta, com os recursos espirituais, com a abundância. E Vênus é a forma como a gente se relaciona, são as nossas relações interpessoais. Então, muitos desses assuntos vão ser endereçados nesse período de retrogradação. Não só no período de retrogradação, mas a partir do momento que Vênus entrou em Touro, estacionou, vai ficar retrógrado, vai voltar. Então, é um período que dura até agosto, ok? É um período que eu tô vendo como um período muito bonito e muito significativo, apesar dele não trazer somente um processo confortável para a gente, mas os resultados desse processo são muito significativos para a gente. Então não achem que vai ser um processo bonito e tranquilo, porque ele vai mexer muito no nosso ego. Tudo isso que vem acontecendo energeticamente, os trânsitos planetários, as ativações, como isso tudo está se manifestando na matéria, está fazendo a gente rever as coisas através de ativações extremas. Porque antes talvez a gente não conseguia ver com ativações suaves, tá? Então assim, a gente passou por ativações suaves, de certa forma, quem estava apto a perceber de maneira saudável já foi percebendo, já foi fazendo as transformações. Quem não foi, vai passar pelo processo de ativação severo, né? Já está passando agora. De certa forma, eu acho que a meta do universo é em determinado ponto as coisas estarem mais alinhadas possíveis. Então, a sensação que eu tenho agora é como se fosse um bando de gente correndo na mesma direção, só que cada um numa velocidade. Então, as pessoas ainda estão completamente desalinhadas. Então, assim, Libra representa a nossa comunicação, também no sentido interpessoal, e que essa comunicação seja equilibrada, porque Libra preza muito pela felicidade geral. Para não ficar entrando muito em detalhes sobre o arquétipo de Libra, tá, gente? Não estou especificando uma pessoa, não, tá? Antes que venha, mas Libra não é assim, Libra não é assim. Enfim. Então eu tentei traduzir em uma frase o que Libra propõe como arquétipo. Então, assim, todo mundo tem Libra no mapa e todo mundo em algum momento tem essa ativação. Que seria a frase: todos precisam estar felizes e satisfeitos. Essa é na verdade a maior preocupação do arquétipo de Libra. E a gente vai ter isso ativado muito forte nessa lua. Vishaka é regido por Indra e Agni, que são os deuses do trovão e do fogo. O que acontece? O cruzamento dessas energias, ativadas pela lua cheia, vão trazer um grande estalo. Eu não vou nem usar, assim, eu sei que vocês estão acostumados com tarô, e eu vejo muita gente usando o termo, não, porque é a torre, de forma meio banal. Então, às vezes eu quero até mudar um pouco o termo para não banalizar determinadas coisas. O cruzamento de todas as energias vai trazer pra gente mais um raio, vamos botar um raio de fogo, se a gente juntar as energias das... Como o Vishaka é considerada a estrela do propósito e da busca pela verdade, essa ativação ela vai fazer com que a gente veja as coisas por um ângulo e por um ponto de vista que é muito mais alinhado com a nossa verdade interna. Verdade essa que é basicamente o que a gente busca, tá? Que é o
que a maioria das pessoas vem, né, para cá buscando, mas que de certa forma é mal interpretada e mal traduzida com coisas do tipo: você tem que ter alguém para ser feliz, você tem que ter dinheiro para ser feliz, você tem que ter sucesso para ser feliz, você tem que ter coisas para ser feliz, tudo externo, mas na verdade tá tudo dentro e é tudo construído de dentro para fora. Então, a verdade que a gente começa a acessar nesse momento é a que está interna, tá? É a nossa verdade absoluta, que é algo pessoal, intransferível, e por mais que as pessoas externamente tentam te dizer que verdade é essa, só você vai saber. Então, isso faz com que todas essas ativações em conjunto façam a gente rever o nosso alto valor. E aí não é só isso, tá? Porque se eu juntar todos os trânsitos e fizer o cruzamento de todas as energias que estão acontecendo nesse momento, a gente está ainda em Kalasarpa Yoga, que é o trânsito de Rahu e Ketu. Ketu em Sagitário, Mula, e Rahu em Gêmeos Ardra. São 2 nakshatras regidos por deidades destrutivas, que são Kali e Shiva. Ou seja, nós estamos vivenciando a destruição de muitas coisas, mas para que coisas novas sejam construídas. Esse é o conceito, vamos botar assim. Como isso está sendo materializado, a gente já sabe, né? A gente está no meio de uma pandemia, a gente está, enfim, passando por transformações na política por causa disso, transformações no sistema de saúde. Cada país está tendo que revisar várias coisas economicamente, mas também a gente está passando por uma destruição do nosso ego, isso falando de forma individual. E também a gente está começando a rever nosso papel como humano, nosso papel como sociedade. Ao acessar essa verdade absoluta, você fosse começar a entender a lógica de tudo, por que a gente realmente está aqui, por que a gente vem aqui, por que a gente nasce. E quando você entende isso, acessar o seu propósito de vida se torna algo mais simples. Não vou dizer que seja fácil, porque acessar o propósito de vida é algo muito, muito difícil para muita gente, porque envolve várias coisas, como crenças e noções, né, do que é opção e do que é propósito de vida também. Então, por causa da energia causada pela Kalasarpa, que é a manifestação de algo a nível global, que veio para causar medo e transtorno, a gente vai começar a mudar a nossa visão sobre absolutamente tudo à nossa volta, tá? Sobre a vida, vamos botar assim, no geral, a vida. Então a gente consegue englobar várias coisas aí. O trânsito de Saturno por Capricórnio, apesar de Saturno reger Capricórnio, Capricórnio ele está passando por um momento muito complexo, exatamente por causa da quantidade de planetas densos, retrogradações, né, que estão começando a se manifestar ali dentro, que são Plutão, que está retrógrado, Marte, que está em exaltação em Capricórnio, mas está deixando Capricórnio, está indo para Aquário, Júpiter, que fica debilitado em Capricórnio, e o próprio Saturno. Saturno e Júpiter estão ficando retrógrados também,
Então são 3 retrogradações muito significativas nesse mês que começam. E eles vão fazer também com que a gente reveja coisas de ordem relacionadas a cada um desses planetas. A energia de Saturno retrógrado em Capricórnio faz com que a gente acesse uma energia de medo, um medo quase que excruciante, que também é trazido por Plutão retrógrado, tá? Essa conjunção, ela traz na gente uma sensação de um medo excruciante, de não saber o que vai acontecer amanhã, de não saber se a gente vai estar vivo amanhã, de não saber se as pessoas que a gente ama vão estar aqui amanhã. Isso faz com que a gente viva num estado de presença absurdo, exatamente porque o grande problema do humano não vivenciar o estado de presença. A gente vive com as memórias, né? A gente vive no passado constantemente, a gente é formado pelas experiências que a gente teve no passado e a gente vive projetando o futuro o tempo inteiro. Então a gente não vive em estado de presença. A gente está sempre com a sensação de que a gente está planejando o futuro baseado no que a gente construiu com o passado, né? O que a gente é, a construção do nosso passado. Então, esse medo excruciante vai fazer com que as pessoas elas comecem a viver no estado de presença, ou pelo menos tentar, ou pelo menos viver até mesmo que seja inconsciente. Isso vai fazer com que você reveja que talvez o que você está deixando para amanhã você não possa não ter oportunidade mais. As coisas que você achava que poderiam acontecer no seu futuro, você está começando a rever porque você não sabe mais. Os planos que você fez, não, daqui a 10 anos eu estarei isso, isso e isso. Você não sabe mais, além de você não saber mais se você vai ter esse tempo, você não sabe mais como a gente vai estar de forma global mesmo, de estrutura econômica ou qualquer outra coisa, sabe? Para você cumprir isso. Então, é como se as pessoas elas realmente estivessem entendendo que talvez você não viva o estado de presença, que é o momento de hoje, que é tudo mais importante que você tem, porque você está sempre focado num futuro que pode não existir. Agora você está tendo a noção material dessa possibilidade. Porque no mundo espiritual a gente fala sobre isso o tempo inteiro. Mas, então assim, normalmente as pessoas entendem, têm essa compreensão, né? Mas as pessoas que elas não buscam a espiritualidade, não são espiritualizadas, elas não têm noção. E agora tem determinadas coisas que precisam ser materializadas para que as coisas sejam compreendidas em grande escala, por maior número de pessoas. E também até para as pessoas que vivem na espiritualidade consigam, às vezes, colocar certas coisas na prática. Porque muitas coisas elas acabam ficando na teoria. Esse estado de presença faz com que você comece a ver tudo de uma maneira completamente diferente, né? Muita gente não é nem criada para ver o dia de hoje como o mais importante, que está sempre focado no futuro. Isso vai fazer com que você comece a mudar os seus valores. Dentro dos assuntos de Vênus e Júpiter, por que eu vou colocar Júpiter aqui? Porque Júpiter é lido como a energia masculina, a energia Yang. E eu normalmente cruzo a energia, para formar a energia Yang, Marte com Júpiter. Júpiter está retrógrado num signo debilitado, que é Capricórnio. E até ele chegar em Sagitário, que é onde ele fica confortável, né? De onde ele é o Lorde, a energia Yang vai passar por enfraquecimento. E o que é esse enfraquecimento? Os conceitos ligados à energia masculina que movem a sociedade de hoje vão ser... A sensação que eu tenho é de algo que está sendo espremido e puxado para baixo. E isso faz com que, como são energias que tem muito ego às vezes envolvido, o movimento é tentar subir, usar a força para subir. Só que não existe essa possibilidade, porque a força que está sendo colocada em cima dessa energia, ela é muito mais forte do que a força humana e a força do ego humano.
Então, quanto mais essas energias elas forçarem, mais dor elas vão sentir. E assim, nos últimos dias eu estava experienciando já, até para fazer essa leitura dessa forma que eu não sabia que eu ia fazer. Eu estava experienciando a energia dos planetas, eu estava lendo já. Eu comecei a sentir uma dor física, assim, acessar uma dor física. Eu entendi que era a minha energia Yang passando por transformação. Então, quando eu comecei a entender que era a minha energia Yang passando por transformação, eu comecei a soltar e deixar experienciar o processo. E imediatamente me veio as pessoas que lutam contra, porque não têm noção do sofrimento que é, porque eu, na hora, percebi, soltei, foi extremamente incômodo. Imagina quem não tem essa consciência. Marte estando em Aquário tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. O ponto negativo é que pode causar muita revolta a nível coletivo dessas energias Yang, que elas não vão conseguir associar o porquê que elas estão sentindo essa raiva tão grande. E como vocês sabem, Marte rege as guerras. Isso pode fazer com que as pessoas elas busquem justiça com as próprias mãos, elas se tornem extremamente agressivas em busca de justiça, em busca de até porque a ativação da Lua é em Libra, então o senso de justiça aumenta, né? Até porque também a gente está com Urano em Gêmeos, então assim, o triângulo de ar está todo ativado, o triângulo de ar, né, das comunicações, do coletivo. Então, o lado negativo é que essas energias masculinas passando por processo de transformação e tentando manter o poder vão usar as ferramentas erradas, né, para tentar se manter esse poder, que é através da agressividade, da força física, da agressão verbal. Então, é muito importante ter essa consciência quando começar a sentir o impulso de manifestar isso, porque está sentindo muita dor, está tendo o ego mexido, né? É aquele sentimento de orgulho ferido. Muitos homens achando que estão tendo a masculinidade questionada, e isso vai gerar talvez uma revolta dentro da temática da sexualidade. Pessoas discutindo mais sobre feminismo, sobre machismo de forma mais agressiva, porque talvez as energias masculinas que muitas vezes eu vejo se colocando em parcial ou mostrando que estão tentando escolher um lado justo para não parecer que estão, sabe? Porque tem muitos que não querem parecer que estão errados, então eles meio que fingem que são a favor da justiça no sentido dessa divisão, né? E acabam se tornando uns falsos... Como é que fala a palavra? Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas o grande problema é a energia dessa movimentação toda que está acontecendo no planeta, né? Que envolve todos os yogas, né? São os posicionamentos planetários. A sensação que eu estou tendo é que você pode mentir para você. Você pode mentir para sua família, você pode mentir para o seu vizinho, você pode mentir para a sociedade, tá? Mas a gente agora não está sendo mais julgado uns pelos outros. A gente está sendo julgado pela lei divina, a gente está sendo julgado por Deus. E esse não adianta, esse você não engana. Então, talvez seja um momento de... Como a energia vai ficar muito intensa, muito mais intensa do que já está, talvez seja um momento de você se recolher, mas se recolher num sentido muito mais físico, tá? Também do que mental. Isso faz com que você talvez não só se preserve, mas que você preserve o outro, que você preserve um monte de coisa. Porque realmente as interações entre pessoas, elas vão se tornar diferentes. A mudança, o processo de transformação, dependendo de como está o ego da pessoa,
pode ser muito doloroso. Pode ter rejeição, pode ter pessoas lutando contra. E também pessoas que vão entender o processo e vão deixar ir. Então, assim, realmente, a gente não tem como medir isso a nível individual, mas sim que a nível coletivo vai existir vários desníveis energéticos até o negócio se organizar, vamos botar assim. O que talvez as energias masculinas vão materializar como uma grande revolta, e aí eles vão ter que achar um alvo, né? Que aí o alvo o que é? Quando a pessoa não tem estado de consciência e ela está acostumada a viver num piloto automático, ela sente aquela alteração energética, então ela manifesta também com algo material. Então, eu tô aqui sentindo esse negócio que eu não sei o que é, que eu não entendo, uma ira, uma revolta, e a pessoa materializa como, estou revoltada com o governo, então vamos nos rebelar. Meio que uma sensação assim. Então é muito importante a gente quem tem, né, essa consciência, tentar controlar, tentar esperar passar, tá? Vamos botar assim. Por quê? A energia que deixa eu olhar o... Então, assim, porque tem o lado bom e o lado ruim também. Uma outra coisa que pode implicar muito também na confusão de como esse trânsito ele é interpretado é que o Sol está em Áries, e o Sol é exaltado em Áries, tá? E isso também pode trazer com que a pessoa ela sinta essa energia quase que com a alma, sabe? Porque para a energia Yang, o Sol é esse impulso da alma. Então, muitas pessoas elas vão acreditar realmente que o que elas estão fazendo faz parte do propósito, sabe? E não é esse o propósito. O propósito, na verdade, é você entender que o que está acontecendo é a dissolução de um conceito de energia masculina que está impregnado na nossa sociedade há milhares de anos e que agora o planeta está arrumando um jeito de dissolver, porque não está sendo favorável mais para a raça humana. Se eu entrar no lado bom, tá, disso tudo, se eu entrar na parte onde as energias masculinas elas vão compreender o que está acontecendo e elas vão deixar aquilo se manifestar da melhor maneira possível, ao entrar em Aquário, Marte, ele pode causar um senso de coletivo, um senso de propósito, de lutar pelo outro, com uma maneira muito mais focada no propósito em si, não no que aquilo vai causar para você como indivíduo. Ou seja, esse é o meu propósito, se eu fizer isso legal, eu vou ficar famoso. Ou, isso aqui é interessante porque se eu fizer isso as pessoas vão achar que eu sou legal, que eu sou bom. É muito mais preocupado com o ego do que com a coisa em si, tá? E isso, você vê determinados propósitos, mudar sua visão de determinados propósitos, vai ser causado com a energia de Vênus, tá? Que tá fazendo a gente rever o nosso alto valor, que tá fazendo a gente rever como a gente quer cuidar do próximo, como a gente quer construir para os que a gente ama, não só para a gente, porque partindo do princípio que a gente se ama e que a gente ama os outros, a gente quer construir um mundo melhor para aqueles que a gente ama, né? Para a gente, para o outro. Então Vênus está fazendo a gente rever e acessar essa pureza dentro das relações, esse amor que é muito mais voltado para o sentimento em si do que para as distorções sobre o amor que a gente vem construindo, né, também
nos milhares de anos aí que estão se passando. É como se o enfraquecimento de Júpiter e Saturno entrando nessa energia retrógrada também, junto com Plutão, fosse trazer não só oportunidade consciente, né? Porque eu sei que vai ter muita gente que vai conscientemente compreender que isso é um processo benéfico, mas tem muita gente que não vai compreender e que vai passar por essa transformação meio que à força. Como a gente está sob julgamento de Deus, e na hora que eu estava vendo essa questão do julgamento, eu senti as energias de Agni e Indra, senti a energia de Kali e Shiva, não senti uma energia benéfica vindo de Shiva nesse momento. Kali nunca é benéfica. Eu tive uma sensação até bem pesada de que, meio que assim, é porque eu vi uma cena, uma situação onde uma pessoa extremamente egocêntrica e fixa, sabe, e controladora e teimosa, batia o pé e falava assim, eu não vou mudar porque isso, sabe, essa energia? E aí, essa pessoa, de certa forma, acontece alguma coisa muito absurda para ela mudar a força. A mudança nem sempre é vista como algo bom. É como se a pessoa... Porque seria muito fácil, né? A pessoa vai lá, ela passa por uma transformação drástica e aí depois fica tudo bem, aí ela vive plena e feliz e tipo, como se ela não tivesse tido trabalho nenhum e ela simplesmente foi movimentada. Não foi essa sensação que eu tive, não. Isso, na verdade, que eu falei agora acontece com muita gente. Que a pessoa ela é convidada a mudar a força, mas tem energias que elas não vão ser convidadas, porque elas já estão sendo convidadas, elas já fincaram o pé dizendo que não vão mudar. E aí as consequências disso são muito drásticas. A sensação que eu tive, gente, de verdade, é algo que eu não acredito, porque é algo que é um melindre usado pela igreja, sabe? De vários anos. Mas a sensação que eu tive foi de castigo. Assim, eu quase nunca tenho esse tipo de sensação. Não é algo que eu acredite que Deus faça, mas a sensação que eu tive foi de castigo. Estava bem pesado. Então, assim, se eu for exemplificar a nível individual, com alguns exemplos, a sensação que eu tive é que o seu julgamento, ele vai ser... Todo mundo vai passar pelo julgamento, gente. Tá? Então, assim, eu não quero ouvir nos comentários as pessoas falam assim, fulano merece ser julgado, achando que você tá bonitona. A maioria das pessoas aqui fazem isso. Fulano merece porque fulano fez isso comigo e aí, sabe, um ar de vingança, um ar de... talvez a pessoa não vai ser julgada porque talvez ele esteja ótimo e você acredita que ele não esteja ótimo porque seu ego está fora do lugar e você queria que ele fizesse o que você quer e você vai ser castigado e a pessoa não. Vamos botar assim. Então vamos rever, que agora realmente não é momento de pensar que fulano merece, que esse cano merece. É na verdade a hora de você pensar se você tá bonitão no rolê. Eu vejo que dentro desse julgamento, ao que eu vi, é a forma como você está experienciando a vida material. Se você está dentro de um propósito, se você está, mesmo que você não esteja dentro de um propósito que você considere relevante no sentido de fazer atos para o bem da humanidade ou coisas do tipo, mas se você se relaciona bem com os outros, se você se relaciona bem com a natureza, se você tem essa preocupação com o todo, se você entende que você e o universo são uma coisa só e que ao amar o exterior você ama você, e ao amar o próximo você ama você, tudo isso vai meio que vai ser colocado em voga e vai ser avaliado nesse julgamento, vou botar assim entre aspas. Que na verdade esse julgamento, ele deveria começar por você. Você deveria estar julgando isso já há muito tempo e não deixar chegar num ponto onde a vida tem que jogar um raio em você para você entender
que você já deveria ter julgado esse tipo de coisa. Então, a forma como você trata o outro, a forma como você lida com o outro, a forma como você aceita o outro, a forma como você compreende as relações, as ligações entre as pessoas, se você está preso ao passado, se você, por causa do seu ego fora do lugar, se você se envolve em situações tóxicas, de relacionamento, de trabalho, de vício, de diversas, né, toxicidades que a gente pode se envolver como humano. Porque esse movimento de Vênus até agosto, ele vai fazer com que a gente veja isso, mas de uma maneira boa. Ele vai fazer com que a gente acesse a bondade dentro da situação. Mas para a gente conseguir enxergar essa coisa boa, a manifestação da parte boa, a gente vai ter que estar passando pelo medo, pelo terror, pelo desespero. Então a sensação que eu tenho é, pensa que tem alguém segurando a sua cabeça, a força. Você está olhando para cá, que é o lado errado. Aqui você vai ver tudo o que Deus propõe para a gente como humano, que vai ser trazido por essa energia de Vênus. Mas você está olhando para cá. A sensação que eu tenho é que alguém está fazendo assim, você, ó. Então você não tem outra opção a não ser olhar para o belo, a força. E aí você vai tentar lutar porque às vezes tem coisas ali que você não acredita, que você não foi acostumado. Então a sensação é que você vai lutar contra aquilo, mas não tem como. Então o que eu falo? Solta. Então aqueles que estão vivenciando ainda, depois de tanto tempo, relações das quais são funcionais somente, sem sentimento, sem afeto, pessoas que estão ligadas, né, por questões materiais ou por apego, vão ter isso de novo vai ser colocado mais forte. Pessoas que estão por aí se relacionando umas com as outras sem se preocupar com os sentimentos dos outros, isso vai ser trazido à tona. Então, pessoas que estão por aí manipulando as outras para benefício próprio, que estão induzindo pessoas através de mentira, manipulando, né? Vou botar assim. Todas essas pessoas vão passar por um grande julgamento. Não só nesse sentido, mas também no sentido, as pessoas que não conseguem voltar a atenção para si, as pessoas que não conseguem entender o alto valor, o amor próprio, as pessoas que ficam sempre buscando fora o tempo inteiro, as pessoas que não conseguem se impor nesse sentido, né? O que eu quero de bom para mim, o que eu quero manifestar na minha vida. Então, isso vai vir com muita força, essa questão até do merecimento, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é uma sensação de que agora as pessoas elas vão começar a impor de uma maneira até um pouco mais forte, né? De acordo com o cruzamento de todas as energias, que é o medo, o impulso, que é eu mereço ser feliz, eu mereço ser amado. E as pessoas elas não vão mais se questionar em relação a isso. Porque às vezes a gente tem essa noção, teoricamente, mas quando a gente vai colocar em prática a gente recua. Talvez por causa das crenças, dos apegos e dos costumes que a gente tem. Então é aquela coisa que às vezes é muito comum eu ver. A pessoa ela comenta tudo sobre, lá né, comenta por aí, tudo sobre desapegos e amor próprio e tal. E aí, quando ela desliga o computador e vira as costas, ela faz tudo ao contrário dentro de casa, com o marido, com a família. Entendeu? Ela tá num casamento que já acabou há milênios. Aí é aquele casal que fala que é por causa dos filhos, mas os filhos estão nem aí, filho nunca tá nem aí. Entendeu? Ou por causa do dinheiro, ou por causa do apego. Então, o julgamento, ele não é só também para aquilo que a gente vê como maléfico nitidamente, mas também para aquelas coisas que a gente fala assim,
Ah, não, tadinho, né, fulano, tão boazinha. Mas se fulano não começar a se impor, ela também está no julgamento. Essa energia, ela vai se movimentar. Eu estou tentando puxar energia até a próxima lua nova, que acontece no dia 22 e vai ser no signo de Touro, em Crítica. Então, o que vai acontecer? Não só a lua nova vai ser, né, vai estar o Sol, a Lua e Vênus no mesmo lugar. Então, eu vou ler depois, né, o próximo ciclo, como vai ser. Se a gente já vai estar começando a colher manifestações físicas desses 14 dias, né, que a gente está passando esse ciclo. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa significativa. Assim, eu meio que falei energia, mas não especifiquei que Mercúrio também vai estar em Áries, tá? Então, é muito importante cuidado com a forma como você se comunica e se rebela contra aquilo que você não acredita. Na verdade, você vai estar passando realmente por uma influência energética muito, muito complexa e aí você vai sentir a vontade de traduzir aquilo se comunicando de uma maneira que não é legal, entende? Então, é a coisa que eu sempre falo. Sentiu o comichãozinho na mão, vontade de comentar? Escreve num bloquinho e olha 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, tá? Porque aquilo ali não está dizendo nada sobre a pessoa que está recebendo o comentário, está dizendo só sobre você. Aquilo ali são palavras que saem da tua mente, da tua boca, entendeu? Dos teus conceitos, da tua vivência. Então, assim, tudo que você fala, não fala sobre outro. Você pode xingar outra pessoa. Como a pessoa recebe, problema dela, mas você fez o ato, entende? Então, se você não tem nada construtivo para falar, fica quieto. É simples assim. E o construtivo, olha só, gente, construtivo não é opinativo. Ponto. Tá? Essa mania que as pessoas têm de ficar opinando. Se não tá lá assim, dê a sua opinião. Ninguém pediu. O que você acha? Ninguém pediu. O que você pensa sobre isso? Ninguém pediu a opinião. Então, quando você se expressa de maneira construtiva, é algo que é relevante para talvez a sua experiência que você está vivenciando, ou qualquer coisa do tipo que vai falar para você agradar uma outra pessoa, deixar uma outra feliz, trocar uma palavra de afeto, de carinho, que está todo mundo precisando nesse momento. Não opinião. Entendeu? Exatamente também porque vai estar todo mundo na mesma energia. Às vezes você está achando que você está abafando e sendo super inteligente, dando uma opinião super construtiva porque o seu ego precisa daquilo. E aí, se a pessoa, dependendo de como a pessoa interpreta, você toma um respostão e não gosta. Entendeu? Isso em tudo, tanto falando sem comentário na internet, não, tô falando dentro de casa com a sua família. Todo mundo, todo tipo de comunicação que você coloque pra fora, ela tem que ter um filtro agora. Até porque não se esqueçam do julgamento. Pensa se você tá botando energia maléfica pra fora. Pensa se você tá olhando pro outro quando você faz algum comentário, quando você fala alguma coisa. Porque a gente está readquirindo um senso de relacionamento, a gente está reestruturando a forma como a gente se relaciona. E está vindo através do medo, da dor, da perda, do isolamento que é causado por Ketu. Urano em Áries também dificulta muito esse processo, junto com o Sol, junto com Mercúrio. Uma vontade muito grande de você ferir o outro, sabe? Pra você se sentir melhor. Não é legal. Mas também tem uma parte boa de Netuno aqui, que também, assim, se visto de forma negativa, mas eu vou falar da parte positiva, é que Netuno estando em Aquário,
pode fazer com que Marte consiga, talvez, avaliar melhor o sentimento do outro e até os próprios sentimentos, porque Netuno fala de sentimentos muito profundos, né, de coisas muito profundas. Então, talvez ao chegar, né, Marte chegar próximo de Netuno, venha essa eu estou tendo uma visão de como se fosse uma bola de fogo, você engolindo uma bola de fogo. Isso fizesse com que você acessasse coisas das quais você não saberia nem verbalizar, nem explicar que tipo de sentimentos são aqueles que estão vindo à tona, que são referentes a Netuno. Então é isso, pessoal. Essa foi a leitura referente à lua cheia. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo ciclo lunar. Um beijo.